Olá, NET alunos! Como eu prometi para vocês, neste bloco nós vamos falar sobre a cessão de direitos hereditários, que é a transmissão dos bens para um terceiro, seja um coerdeiro, um legatário ou um terceiro estranho à sucessão. Então, o sucessor, o herdeiro, após a aceitação da herança, ele pode transferir a outro os seus direitos hereditários. E aí, nesse momento, enquanto herdeiro, enquanto detentor de uma universalidade de direitos ou de uma fração de patrimônio, o herdeiro ele cede o direito à sucessão aberta. Ele tem o direito de ceder o seu quinhão hereditário. O próprio código deixa claro que a cessão de bem individualmente considerado do patrimônio do falecido, ela é ineficaz. Porque não se sabe, apesar de serem vários sucessores e apesar de cada um ter o seu direito hereditário, esse direito hereditário só estará efetivamente singularizado com a partilha. Então, aquele bem individualmente considerado, não se sabe ainda, neste primeiro momento da sucessão, se será atribuído ao quinhão daquele herdeiro que está cedendo a sua parte da herança. Então, quando a gente fala na seção de direitos hereditários, e o código é bem claro, lá no artigo 1793, que o que se cede é o direito à sucessão aberta, o quinhão hereditário de que disponha o herdeiro. Então, o herdeiro, caso vamos pegar um exemplo, são 4 sucessores de uma pessoa que faleceu sem testamento, cada um desses sucessores tem direito a 25% da herança. Eu, enquanto sucessor desta sucessão, eu posso dispor de 25% do patrimônio do falecido. Eu posso ceder o meu quinhão hereditário inteiro, mas posso ceder apenas uma parte dele, 10%, por exemplo. E aí, quando eu cedo, essa cessão, ela tanto pode ser onerosa quanto pode ser gratuita, se assemelhando, por analogia, a uma doação e a um contrato de compra e venda. Então, joga aqui na tela para mim. Vamos deixar claro. Quando se cede, a gente está falando em cessão de herança e não de um bem individualizado. Então, se cede uma cota ideal, a parte do patrimônio a que o sucessor tem direito. O próprio código diz que é ineficaz a especificação. No entanto, volta para mim. A doutrina, e aí eu deixo bem claro isso, a doutrina e algumas decisões dos tribunais vêm reconhecendo uma exceção a essa regra da ineficácia da especificação de bem da herança. Primeira exceção, quando existe apenas um único herdeiro legitimado. Se existe apenas um único herdeiro legitimado, ele poderia dispor de um bem específico do acervo patrimonial, porque, em princípio, aquele patrimônio será destinado a ele. Mas mesmo nesta hipótese, a doutrina condiciona essa cessão específica à autorização judicial, porque apesar de ser um único sucessor, aquele bem ele pode ser destinado ao pagamento das dívidas do falecido. Ou seja, antes de beneficiar o herdeiro, é importante evitar o prejuízo dos credores do morto. Então, não pode ser que aquele patrimônio seja necessário e seja utilizado para pagar as dívidas do falecido. Por isso, a necessidade desta autorização judicial. E a outra situação seria a situação em que existem vários sucessores, mas os demais concordam que aquele determinado bem ficará na cota do cedente. Então, nesta situação em que havendo ainda pluralidade de herdeiros, os demais concordam que determinado bem fique na cota do cedente, mediante autorização judicial também poderia haver a cessão específica de um bem da herança. Mas deixo essa ressalva. São entendimentos da doutrina, são baseados em algumas decisões judiciais, mas a letra da lei é clara. Qualquer especificação é ineficaz. Tudo que se pode ser cedido é fração, é quinhão hereditário, é universalidade de direitos e não um bem singularmente considerado. Tá joia? Bom,
E como a gente está falando da herança, dessa universalidade de direitos, é preciso a gente lembrar que após a abertura da sucessão até a partilha, a herança é considerada um bem imóvel e indivisível, razão pela qual o único instrumento válido para se realizar cessão de direitos hereditários é escritura pública. Então, o próprio Código deixa claro que a cessão de direitos hereditários, ela só se perfaz validamente por escritura pública, por ser a herança considerada um bem imóvel. E aí, o que acontece? Além de ser considerado um bem imóvel, a herança é considerada um bem indivisível, razão pela qual o legislador ele dispõe que aos herdeiros aplicar-se-ão as regras de condomínio. Ou seja, os co-herdeiros, eles são condôminos daquela universalidade de direitos, cada qual com sua porção patrimonial, com seu quinhão hereditário. Por esta razão, aplica-se dentro do universo da cessão de direitos hereditários a regrinha do direito de preferência. O que estabelece o direito de preferência? É que na transmissão de parte de bem indivisível, antes de se permitir a entrada de um terceiro estranho naquela macomunhão patrimonial, é preciso dar prioridade, preferência a quem já é titular de uma parte daquele todo. Então, o direito de preferência nada mais é do que a garantia que os co-herdeiros têm em face de um terceiro, a respeito dessa cessão de direitos hereditários. Mas há direito de preferência, para haver direito de preferência, é preciso preenchimento de alguns requisitos. Primeiro, a cessão ela tem que ser onerosa. Não há que se falar em direito de preferência quando a cessão ela é gratuita, a quem quer que seja. A cessão pode ser gratuita a um co-herdeiro, a cessão pode ser gratuita a um legatário, pode ser a um terceiro completamente estranho à sucessão. Ninguém tem nada a ver com isso. Se a cessão é gratuita, o co-herdeiro titular do quinhão hereditário pode dispor do seu direito à sucessão como ele bem entender, sem qualquer necessidade de ressalva, de consentimento de quem quer que seja. Agora, quando a cessão é onerosa, quando pelo quinhão hereditário o sucessor estará recebendo uma quantia equivalente, respectiva, aí nesse caso é preciso verificar a quem estará sendo cedido o direito à sucessão. Se há um co-herdeiro, alguém que efetivamente já participa da sucessão, ou há um terceiro estranho. Se a cessão, ainda que onerosa, for a um dos co-herdeiros, os demais, ainda que interessados no quinhão do cedente, não terão legitimidade para propor qualquer preferência ou rateio naquele quinhão que está sendo cedido. Então, se for a um dos co-herdeiros que já são titulares de uma fração daquele todo, então não há direito de preferência. Direito de preferência só se exerce na cessão onerosa feita a um terceiro estranho. E aí, como é que funciona esse direito de preferência? Então, joga aqui na tela. A gente vai ter uma cessão. Vamos dar um exemplo aqui. X tem 4 filhos, né? A, B, C e D. Não fez testamento, significa que cada um desses filhos irá receber 25% do seu patrimônio. Vamos supor que C, ou o último filho D, deseje ceder seus direitos onerosamente a Z, que está lhe oferecendo por este patrimônio a quantia de R$100.000. Então, o que vai acontecer? Antes de formalizar o negócio jurídico com Z, é preciso que D ofereça o seu quinhão aos
seus irmãos. Então, ele vai chegar para A, para B, para C e dizer: ó, estou querendo vender no sentido figurado, na verdade eu quero ceder os meus direitos hereditários e uma pessoa me ofereceu 100 mil reais por esse meu quinhão, por esses meus 25% da herança. Vocês querem pagar pelo meu quinhão o mesmo valor, pelo menos? Então, o que que acontece? Eu vou oferecer aos demais co-herdeiros o meu quinhão hereditário nas mesmas condições que me foi ofertado pelo terceiro estranho. Pode ser que um dos meus irmãos até tenha interesse de adquirir a minha parte da herança, mas só estaria disposto a pagar 80 mil reais. E aí, não é porque ele é meu irmão, não é porque ele é co-herdeiro da sucessão, que eu sou obrigada a aceitar um valor inferior ao que foi oferecido pelo terceiro. Então, o artigo 1794, ele é bem claro nesse sentido, que o co-herdeiro, a quem não se der a preferência, ele poderá exercer essa preferência se for oferecida as mesmas condições, tanto que o artigo usa a expressão tanto por tanto. Ou seja, não basta apenas ser o mesmo valor, mas inclusive a mesma forma de pagamento, todos os ajustes que foram celebrados com o terceiro. Se o co-herdeiro até tem interesse, mas oferece condições piores do que a do terceiro estranho, então não há que se falar em direito de preferência. Só que quem tem que provar que foi dada a preferência é o herdeiro cedente. É D nesta situação. D, que é quem está interessado em transmitir os direitos hereditários, por cautela, deve preencher um documento ou se fazer essa apresentação da sua proposta de cessão aos co-herdeiros em público, para que haja testemunhas. Por quê? No momento em que ele finalizar o negócio com um terceiro estranho, se ele não conseguir provar que deu a oportunidade aos co-herdeiros de exercer o direito de preferência e depois eles questionarem isso judicialmente, o negócio com o terceiro estranho pode sim ser desfeito. Então é preciso que o cedente ele dê efetivamente a oportunidade do exercício do direito de preferência e que ele prove que o fez. Bom, o que pode acontecer é que na prática ele não prova ou ele efetivamente não tenha dado a oportunidade do exercício do direito de preferência. Então, neste caso, os co-herdeiros, qualquer um deles, mais de um, pode promover a ação de perempção. Eles vão ingressar em juízo com a demanda. Ao tempo em que ingressam com a demanda, eles depositam o preço, inclusive para demonstrar sua boa-fé. Para dizer assim para o juiz: está vendo? Se fosse me ofertado a possibilidade de adquirir esse quinhão hereditário, assim eu teria feito. Então, o artigo 1795 do Código, ele é claro, dizendo que tão logo se protocole o pedido, o quinhão será revertido àquele que reclama o direito de preferência, desde que depositado o preço pago pelo terceiro estranho. Então, nesse caso, se efetivamente se comprovar que não houve a oportunidade do exercício do direito de preferência, o negócio jurídico com o terceiro estranho, ele será invalidado e aí o terceiro cedente, a cota dele, será revertido àquele co-herdeiro que reclamou o direito de preferência. Então, vamos lá. Só para recapitular. Para que haja direito de preferência, joga aqui na tela. Para que haja direito de preferência, é preciso a presença de 3 requisitos. A cessão ela tem que ser onerosa, ela tem que ser feita a um terceiro estranho e nas mesmas condições que o terceiro ofertou ao cedente. Então, nesse caso, aí sim, um dos co-herdeiros, ou mais de um, todos eles, podem reclamar a cota-parte cedida a um terceiro estranho
pelo cedente, ok? Bom, e aí é preciso a gente também entender um pouquinho a respeito da abrangência, da possibilidade de abrangência desse contrato de cessão de direitos hereditários. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil da gente entender o que eu estou querendo dizer. Vamos supor o seguinte caso: X com seus 4 filhos, A, B, C e D. A partir do momento do falecimento do X, que vamos supor, ocorreu no dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro abriu a sucessão de X. Alguns dias depois, no dia 12 de fevereiro, A aceitou participar da sucessão. Passou-se mais alguns dias, no dia 17 de fevereiro, o outro filho B também aceitou participar da sucessão. Mais alguns dias se passaram, e aí no dia 24 de fevereiro, o terceiro filho aceitou participar da sucessão. Mas antes de D declarar se aceitava ou renunciava a participar da sucessão, no dia 1º de março, A resolveu ceder seus direitos hereditários a um terceiro estranho. E aí, para não complicar a situação, eu vou partir do pressuposto que essa cessão ela foi gratuita. Então, A transfere todo o seu quinhão hereditário para Z. E aí, no dia 7 de março, alguns dias após o negócio jurídico de cessão, D renuncia à sucessão. E o que isso vai acontecer? E o que isso vai acarretar na sucessão? Num primeiro momento, eu tinha 4 sucessores legitimados. Significa que cada um aqui, a princípio, iria ter direito de receber 25% da herança do falecido. Havia uma expectativa legítima e razoável que esse seria o quinhão hereditário dos sucessores. Quando D ele renuncia ao seu direito hereditário, o que vai acontecer com o quinhão que lhe pertencia? Vai ser rateado entre os outros coherdeiros. Ou seja, vou arredondar aqui de maneira simples, cada um dos coherdeiros teria direito a um acréscimo de 8% no seu quinhão hereditário. A questão que se pergunta é, volta para mim aqui a tela. Em relação a B e a C, que tinham aceitado participar da sucessão e não tinham cedido seus direitos hereditários, não existe qualquer dúvida. A parte do acréscimo vai se incorporar ao quinhão originário que eles tinham. Então, ao invés de receber 25%, B e C passarão a receber 33%. 33 e uma dízima periódica. Mas, arredondando, 33% da herança. A questão que se pergunta é, em relação a A e a Z, como ficará a repercussão dessa renúncia? Já que A, que era um dos coherdeiros, cedeu totalmente seu direito hereditário a Z, antes da renúncia de D. A questão que se pergunta é, a quem cabe o acréscimo decorrente da renúncia de D? E, em princípio, esse acréscimo caberá a A, pois quem é herdeiro é ele. E por mais que ele tenha cedido todo o seu direito hereditário, ele não perde a qualidade de herdeiro. Quando se cede o direito hereditário, eu cedo para que alguém ocupe o meu lugar naquela sucessão, como se herdeiro fosse em relação ao patrimônio cedido. A pessoa, o cessionário, ele se subroga no lugar do cedente, mas ele não se torna herdeiro. Então, volto aqui para o meu exemplo. Então, o que vai acontecer? O direito que A acreditava possuir naquela data em que foi transmitido o seu direito hereditário era 25% da herança. Então, o contrato de cessão, ele abrange os direitos que existiam no momento em que ele foi firmado. Esse acréscimo aqui de 8%,
em princípio, pertence a A. Só não vai pertencer a A, volta para mim, só não vai pertencer a A se no próprio contrato de cessão estiver uma cláusula expressa consignando que eventuais acréscimos no quinhão originário do herdeiro cedente, eles estarão incorporados automaticamente na cessão por ele feita. Se não houver essa ressalva expressa de que os acréscimos ao quinhão originário estarão compreendidos, então A ficaria com 8%, B com 33%, C com 33% e Z, que foi o cessionário dos direitos hereditários iniciais de A, com 25% da herança. Pode acontecer, mesmo que não haja essa ressalva expressa no contrato, pode ser que A venha fazer novo instrumento de cessão de direitos hereditários em favor da mesma pessoa, em favor de Z? Pode, sem qualquer obstáculo. Agora, o direito a eventuais acréscimos, em princípio, pertence a quem possui qualidade de herdeiro. E não é porque um dos co-herdeiros transmitiu, cedeu o seu direito hereditário inicialmente integral a outrem, ele não deixa de ser herdeiro por esta razão. Então, o acréscimo será revertido a quem figura na sucessão como sucessor, a não ser que haja aquela ressalva expressa no contrato. Tá joia? Bom, e aí, só voltando um pouquinho, aquela ação de perempção que eu falei para o exercício de direito de preferência, só para a gente não esquecer, ela está sujeita a prazo. Então, como a gente está falando de direitos patrimoniais, o direito de reclamar a preferência, ela deve ser exercido dentro de um determinado prazo legal, sob pena de convalescimento do negócio jurídico firmado com o terceiro. E aí o artigo 1795, ele deixa claro que esse prazo é de 180 dias a contar da cessão dos direitos hereditários, a contar da transmissão patrimonial. Diferentemente daquele caso da aceitação dos credores em nome do renunciante, porque o termo inicial naquela situação é de 30 dias a contar do conhecimento da renúncia. Aqui não é do conhecimento da cessão, é da cessão, do momento em que for celebrado o contrato de cessão de direitos hereditários. Tá joia? Só essa informação que eu tinha esquecido de falar anteriormente, mas é muito importante, porque se o direito de preferência não for arguído neste prazo, tempestivamente, o negócio jurídico com terceiro não pode mais ser questionado. Tá joia? Espero que vocês tenham entendido este assunto da cessão de direitos hereditários e aí no próximo bloco a gente fala sobre a capacidade passiva.